Citando o Rui Barbosa, né, que o dicionário de Voltaire, os voltarianos, né, voltarianos, não é lógico, estão falando de Roberto Carlos, lá em Cachoeiro de Itapemirim, né, que ele foi a terra natal dele, que ele fala, eu voltei, agora é pra ficar. O dia que eu falei isso, até os próprios anjos caídos ficaram nervosos. Não sou como Voltaire, né, muito cínico, muito irônico, mas ele nos traz algo crítico que o próprio Barbosa, Rui Barbosa, fala. Então, quando ele fala sobre a palavra no seu dicionário sobre crítica, ele nos traz algo importante. O campo que traz, ele fala assim, que a enciclopédia que está tão bom que não seria perdoável apresentar aqui, né, o nome Verpete, né? Quando tiver dicionário Verpete, esse dicionário aqui, ó, é o termo que coloca também algumas colocações, ou seja, algumas consoantes ligado ao inglês, português e outros campos da linguagem somáticas, na sua concepção e sua visão literária de mundo, literária acadêmica, literária. Eu tenho que falar toda vez com a senhora, literária. Então nos traz o que? Literária é gênero, conflito de gênero, a sua bagagem cultural e a minha outra bagagem, outros campos setoriais. Um dia que eu chegar em letras, em curso de letras, e é lógico, eu vou ter que debater sobre letras. Mas eu não cheguei ainda na pedagogia geral de letras. Porque quanto mais eu leio as letras, mais dificuldade eu tenho de falar e tenho dificuldade de entender. Porque para entender o ser humano, entender a mim mesmo, traz um conflito nas próprias palavras que diz desejos e sujeitos históricos. Ok? Então, vamos lá. Aqui ele fala que a crítica esquealistas, né, explica mal uma palavra de um antigo autor que antes se entendia muito bem. No toco, nos verdadeiros críticos que deslidaram, né, o que é possível da história. Aqui eu quero analisar um ponto importante que fala sobre crítica, que está no capítulo do cristianismo. Aí coloca o cristianismo, depois coloca crítica. Você pode ver que a palavra cristianismo significa crítica. Todo cristão, a pessoa também que tem uma crença, a palavra o C e o R, eu lembro que eu falei isso também no latim e grego, sobre creatina, sobre criação, criacionista, crer o que? Crer o que? No latim o que? É você ter visão, enxergar e concretizar aquilo que você acredita. Então, se eu falei agora sobre diagnóstico, que é um planejamento, estrutura, resultados, provas, testes, instrumentos de avaliação, vai haver melhoras no hospital, em qualquer lugar, ligado ao campo que esteja. Agora, quando não tem instrumento para ferramentas aqui, fica só o sujeito usando criatividade para se adaptar aonde está. Pois bem, qual é a maneira devida que nós podemos analisar aqui o que o próprio Voltaire fala, ok? Embora o próprio Roberto Carlos, sem saber, ele citou uma época, uma música que eu sempre gosto, né? Nos traz um campo sucessório, né? De uma música que eu sempre gostei, o Cadillac, né? O Cadillac, Bibi. Então, vamos lá. Aqui ele fala assim, sem dúvida, não cabia apresentar obras tão detestáveis como modelos a quem era criticado. Contanto, melhor teria sido que deixasse seu adversário gozar em paz do seu mérito, ficar com o que se tinha, mas o que fazer? Os gênios, né, irritam, né, aqui no francês, aqui, os gênios irritam, né, irritabile, sobre o mesmo mal bilioso que o atormentava outra hora. O público perdoa essas fraquezas nas pessoas de talento, porque o público só pensa em divertir-se. Aí ele vê uma alegoria intitulada Pluton. Aqui tem uma colocação também sobre questões importantes relacionadas a Cleópatra, que ele fala sobre Orion, né, com todo respeito, aqui fala sobre as questões que
quem colocou esse templo para adorar esse tipo de questões é importante, ok? Vamos lá, outro ponto importante para não sairmos da motricidade e os campos eclesiológicos, que ele fala sobre a questão, né, entre maneiras que nós podemos ver o nosso dicionário cultural, viu? Como eu tenho dificuldade de falar francês e alemão e ainda mais português, é como o próprio João Batista Freire da Silva fala. Que o nosso dicionário cultural é a nossa leitura do mundo a cada dia. Ok? Então, como eu falei sobre voltarem, eu falei, eu voltei. Será que é para ficar? Eu voltei. Será que é para excitar? Eu voltei. Será que é para inibir ou aglomerar? Eu voltei. Será que é para enxergar ou melhorar a concepção de mundo de cada um? A palavra crítica nos traz uma criticidade muito grande, ok? É lógico, a gente tem uma dificuldade muito grande nos campos analíticos e observatórios, ok? É lógico que tem uma questão importante que eu gostei do Voltaire, que ele fala ali em Lucas 4, Mateus 4, no respeito. Eu não sou adepto à Bíblia, vocês podem ver, faz tempo que eu estou falando aqui nesse canal. Aqui, estou falando de motricidade humana, eu coloquei teologia. Nesses tempos atrás aí, coloquei teologia com todo respeito, a palavra teologia é Deus, né? Então cada um tem a sua concepção peculiar. Ele fala que Cafarnaum, ou seja, ali onde o próprio Jesus vai, tem um lugar em Cafarnaum que era mais festa, cadeira, ou seja, boiada, né? Forró, festa. Lá em Nazaré, né? Ali em Lucas 4 e Mateus 4, esses campos de análise, um tem festa, o outro é mais respeitável, ali em Nazaré, em Belém, aonde ele está. Houve mais quando ele chegou aquele local, ali fica uma questão mais importante. Então nós olhamos, tem lugares, eu quero dizer, um estado de consciência que é feliz, e outra tem um estado de consciência, que é um estado, o estado é o quê? Um ser de existência, que você tem a sua concepção. A própria Bíblia mostra o quê? Cada local tem a sua diversidade cultural. Eu falo histórico-crítica nessa concepção hoje, ok? Então, cada família, cada membro da família, cada membro de estado, ele pode estar inserido no estado, mas tem as suas diferenças. Pode ser marginal, pode ser lésbica, pode ser estuprador, pode ser tipo que for, mas Deus os abençoe hoje, ok? Fique lá, que nós tentamos aqui nos sobrevivermos. Já está difícil estar sem uma esposa. Aí traz cada um a sua concepção de gênero, que é uma das minhas teses. O gênero, ele é literário, é literatura de mundo, não é uma só com a pessoa. Pesquisas, nós catalogamos, eu cataloguei. Eu deixei documentos em alguns lugares, não para, ou seja, mas para pesquisar, analisar os autores e a própria palavra aí que vocês sempre falam, ok? Porque eu gosto mesmo ali da Bíblia, que lá em Hebreus 11, que eu gosto. Isso que eu gosto, porque eu gosto muito do dicionário, que ele fala que o próprio Deus criou o universo das palavras. Ali no Ibis, que eu fui há pouco tempo atrás, fala o universo do corpo, de uma academia, o universo do corpo. Então, um universo muito grande. Há um significado muito grande, ok? Nos traz uma dimensão muito grande. Então, lembramos de Salomão, hein? Ele observou muito, ele casou muito, era até 300 mulheres e 1000 concubinas. Ou seja, ele observou muito, ficou observando muito, observou muito, mas não olhou muito para o céu. Pediu tanta sabedoria, ficou muito sábio. Meu Deus, uma já é difícil, mas de duas. Como meu pai falou, né? Todo respeito às mulheres de vida. Nem mulher de vida quer você, rapaz. Falei, casei o quê? E candeia, e deixa, né? Então ele que é aquele cantor de pagode. Então deixa a vida me levar também, beleza? Então vamos pegar essa concepção entre ciclo de vida, a palavra crítico, cristianismo, cristalidade motriz, a cristalidade está ligada também o que? A destreza, né? Ao refinamento, né? Traz várias outras origens ligadas também, tem o hebraico. Tinha um professor de lazer que também sabia hebraico bastante, discutia com ele bastante, lazer e corporeidade.
lazer e corporeidade, ok?